Marcel, tá me escutando? Tô te escutando. Marcel, E aí? cara, que bom te ver, velho. Quanto Suave? tempo! Muito Meu tempo. Deus, cara, tu tá onde agora? Tá em Manaus? Eu tô em Manaus. Hum, Tô em Manaus. tu Morando no meio do mato. mora. Cara, tu voltou faz quanto tempo, velho? Tu voltou faz quanto tempo dos Estados Unidos? Você quer saber a saga do meu OPT? Quero saber, cara. Deixa eu contar um pouquinho só para o pessoal entender o que estava acontecendo. O Marcel, eu tô gravando aqui a nossa conversa, tá, Marcel? Mas o Marcel estudou na mesma escola que eu, né? Marcel, tu ficou 4 anos lá na mesma universidade em Alma? Tu ficou 4 anos também? Fiquei 4 anos. Eu cheguei, acho que um ano depois de você. Uhum. Isso. Isso. E voltei em 2019. Terminei em 2019. Abril de 2019, a tempo de chegar aqui para encontrar a pandemia. Nossa Senhora, foi bem no auge, cara. Meu Deus. E sim, eu quero saber a saga do teu OPT. Então, o OPT é aquele documento que a gente aplica, né, depois que termina a faculdade, para ficar mais um ano nos Estados Unidos, né, para trabalhar na área que você se formou, né? E tu se formou em quê, E, Marcel, que tu pegou lá, do teu major, qual que foi? e eu formei em economia. Formei em Economia. economia. Daí eu tava muito, como todos nós, muito afim de ficar por Sim. lá. E, e daí eu consegui, e aí o que acontece é que, assim, eu acho que, assim, foi algo que eu fiz de errado, mas que todo mundo que tá indo Uhum. pode levar como aprendizado. Sim, quero saber. E que é, eu apliquei muito tarde pro cartão, pro OPT. Uhum. E eu apliquei pro OPT em abril, em março, finalzinho de março, início de abril. Uhum. E normalmente se aplica para o OPT no início do seu último semestre. Sim. Mas eu, como todo bom brasileiro, deixei para a última hora. E aí, deixei para a última hora. E como funciona é que, assim, você faz a aplicação antes mesmo de você conseguir o emprego, Sim. daí você precisa da carta ou de uma carta de oferta de emprego, Uhum. e aí você pode começar a trabalhar a partir do momento que você tem o cartão. Sim. Ah, eu consegui a oferta, mas o cartão não chegou. E aí eu fiquei esperando, assim, o máximo. E ó, chegou um momento que eu falei assim: mano, não vai chegar. Daí eu voltei pro Brasil. Quando eu cheguei no Brasil, e assim, eu voltei pro Brasil depois de já ter conseguido um emprego no Brasil, né? Eu falei assim: eu Sim. tenho que resolver minha vida de um dos dois lados, sabe? Sim. Quando tiver alguma coisa ou aqui ou lá, eu vou decidir, assim, para não ficar meio que em cima do muro por muito tempo. Daí Sim. voltei pro Brasil. 3 semanas depois, meu cartão chegou. Nossa. É. Mas tudo É. bem. O lado bom é que, assim, era uma empresa em Nova York. Eu estaria em Nova York no meio da pandemia, sozinho, sem conhecer ninguém. Então, sei lá, eu olho, assim, muito pelo lado positivo de Sim. que, de que eu consegui voltar para casa, tô conhecendo meus pais, etc. Pô, Sim. passei tanto tempo longe, eu acho que valeu a pena. Sim, cara, meu Deus, que saga. Eu OPT é uma saga para todo mundo, eu acho. Tipo, até eu que consegui fazer aplicar para o OPT antes, né, bem certinho no tempo, fiz ali certo. Me deram 60 dias para arranjar um trabalho. Em 60 dias é muito difícil tu arranjar alguma pessoa, Demais. alguém para falar, tipo, vamos. E meu Deus, aí eu não consegui também, retornei ao Brasil na época. Foi 2018, foi um ano antes que tu se formou, na verdade. Mas sim, é uma saga muito, é difícil, assim, às vezes nesse período de tempo, especificamente agora, nessa época de pandemia também, e no do governo, né? Que, nossa, a gente pegou Exato. do Trump, que dificultou muito o nosso processo de ficar, né, lá depois. Mas tu não tinha pensado em, quem sabe, ficar para mestrado? Tinha passado na tua cabeça, assim, de continuar os estudos e continuar lá com visto de estudante? Tinha, então, eu tava indo pro Ball State e eu tinha conseguido a bolsa, mas o momento para mim era muito de
eu não sei, assim, na minha cabeça, eu precisava começar a fazer alguma coisa, sabe? Tipo, Sim. eu não tô de forma alguma falando que mestrado seria, sei lá, uma perda de tempo, nem nada do Sim. tipo. A gente conhece 10, sei lá, pelo menos 3 bons exemplos de brasileiros que ficaram e que fizeram Sim. mestrado e que estão bem. Total. Então, tipo, não necessariamente. Eu só achei que para mim o momento não era o momento de ficar. Eu penso em voltar, cara. Tipo, Sim. eu penso muito nisso, assim, sabe? Tipo, mas o momento para mim não era, assim. Saindo de tudo, assim, sabe? Tipo, tinha acabado de terminar. Ainda estava meio em dúvida se ia ficar lá, se ia voltar para cá. Sim. A proposta para voltar para o Brasil era boa, então eu falei assim, não, eu vou dar uma chance, vai. Tipo, dar uma chance, ver o que dá. E depois a gente vê. Sim, não, mas isso é ótimo. Mas assim, até essa experiência depois do college, então ia entrar numa outra total diferença. Tu ia trabalhar nos Estados Unidos, ia ser um outro nível, assim, para ti, acadêmico, profissional, em tudo, né? Mas assim, vamos voltar lá no tempo agora, antes de tu entrar em Alma. Isso foi, então tu se formou em 2019, tu entrou em 2015, né? 15? Isso, 2015. E como é que foi a tua preparação antes? Porque tu tá em Manaus e do nada decidiu estudar. Como é que foi esse momento que tu decidiu ir para fora, assim? Pode contar um pouquinho sobre. Então, a minha história pode ser não muito dentro dos padrões. Assim, tipo, eu descobri sobre estudar fora um ano e meio antes de aplicar. Aham. E hoje, principalmente hoje em dia, eu conheço muita gente que, assim, primeiro ano do ensino médio já tá, tipo, estudando, e assim, não foi o meu caso mesmo, assim, mesmo. O que aconteceu foi que no ensino médio eu passei de uma feira de ciências no Brasil, chama Febrace. Daí da Febrace eu acabei indo para uma feira de ciências em Los Angeles, que chama Intel ICEF. Acho que eles até mudaram de nome, não é Intel mais que faz, mas... E aí foi quando, tipo, sabe, o olho brilha e fala assim, nossa, que da hora, sabe? Tipo, e a questão era, tipo, a gente era a única equipe do norte do país e tinha muita gente sul e sudeste. E uma galera, assim, com inglês muito bonitinho, sabe? Tipo, meu inglês era quebradaço, cara. Eu tava, tipo... E aí era pesado. Você lembra, meu primeiro ano na faculdade? Nossa, mano. Cheguei lá, a Fernanda falando inglêsão. Eu falei, nossa, mano. Vou largar um verbo to be aí com o verbo to be aqui e ver o que dá. Mas foi pesado, assim. E aí eu vi meio que, tipo, isso meio que abriu meu olho e falou assim, meu, talvez dê. E aí, meu irmão, eu fui com meu irmão pra Alma. Sim, mas vamos voltar para lá, como é que isso aconteceu? Meu irmão foi pelo Ciências Sem Fronteiras. Então, e aí ele tava procurando faculdade, etc, que tinham um programa bacana, e ele queria meio que fugir de, sabe, Miami, fugir de um lugar onde tem muita gente falando português. Sim. E a gente achava... Eu concordo muito com isso hoje, mas assim, na época, mesmo sem esse tipo de informação, a gente achava que isso podia prejudicar um pouco a experiência, sabe? Sim. A experiência de você estar falando inglês o tempo todo. E, assim, eu tive que esperar 6 meses para ouvir a Fernanda falar em português pela primeira vez. Fernanda era rodeada por americanos. Mas é isso, eu acho que isso faz a experiência, tipo, muito mais incrível no sentido de você estar sempre, sabe, falando inglês, etc. Sim, é a imersão, né? Eu até concordo contigo nesse aspecto também, tipo, e até quando a gente se encontra, às vezes, com brasileiro, pra mim foi assim, na verdade, a gente era um dos únicos, acho que era só eu, você e teu irmão no teu primeiro ano ali, que tava em um período ali, e a Natália, que tava ali também, não sei se tu pegou o ano da Natália. E a gente era só a gente. Então, até quando a gente se encontrava, às vezes era mais fácil já falar inglês também, porque já tá rodeado de gente que fala inglês. Então, tipo, sei lá, é uma coisa automática, assim, né? Que sai o inglês.
até com brasileiro. Então, para mim, isso foi uma imersão total, assim, para mim chegar para ti e conversar contigo em inglês, sendo que às vezes tava só nós dois conversando, sabe? É muito louco esse negócio que acontece por causa da imersão. Então, é massa que vocês pensaram assim, porque realmente o brasileiro pensa, cara, eu vou para fora, vou para fora, querer para Flórida, porque lá tem mais brasileiro que muitos estados aqui. Ou às vezes porque é mais próximo, e aí, tipo, sabe, a passagem vai ser mais barata e tal. Eu entendo, tipo, sim, total. Mas, assim, se você tiver a oportunidade de fugir um pouco dessa área, assim, e você, sabe, ir mais pro Midwest, ou mesmo pro lado oeste, e, sabe, eu acho que deve valer um pouco mais a pena do que ficar, assim, no meio de um monte de brasileiro, assim. Nada, é só uma questão mesmo de, tipo, de você aproveitar a experiência de você estar fazendo universidade fora, realmente fora do Brasil. Sim. Não, super top. Mas voltando para tua história ali, a gente só deu uma pausa ali, mas tu então, ir para uma faculdade onde era mais longe dos brasileiros. Exato. Não, mas assim, uma experiência mais, sabe, como você falou, mais imersiva mesmo. Imersiva, sim. E aí ele encontrou a alma. E foi ele que encontrou, não fui nem eu, assim. E eu não, chegou nesse ponto aí, eu não estava nada pensando em estudar fora. Eu estava no meu segundo ano de engenharia elétrica, na Universidade Estadual. Não, nada a ver, eu tava suave, tava de boa na minha. E aí foi quando eu comecei e aí eu, assim, por causa das feiras de ciências, eu conheci muita gente que falava inglês bem e que acabou indo estudar fora. E aí eu sempre ficava olhando, falando, será, cara? Sabe, tipo, como é que deve ser, sabe? Tipo, e aí eu vi nessa oportunidade do meu irmão indo pelo Sem Fronteiras uma oportunidade para eu tentar também. E aí foi quando eu falei assim, quer saber? O que eu preciso? Eu preciso do TOEFL, eu preciso... E aí, na época tinha muita coisa rolando, assim, na internet sobre isso. Tinha Belpass, e eu pirava, assim, eu ficava, nossa, eu quero muito tentar uma parada dessa, sabe? Sim. E aí foi isso, e aí eu fiz o TOEFL 2 vezes, a primeira vez foi muito boa, e aí eu fiz a segunda vez para conseguir até mais bolsa e etc. em Alma, e depois fiz o SAT e traduzi minha documentação, fiz as essays, as redações, mandei e falei, não vai dar em nada, sabe? Tipo, e quanto tempo nessa preparação tua ali, quanto tempo tu ficou se preparando antes de ir, assim, no teu processo, que tu falou que tu foi até mais tarde do que muita gente faz, né? Quanto tempo demorou para tu fazer todo esse processo para aplicar, uma vez que tu já tinha a Alma como um foco, assim? Então, a Alma é, não sei se, assim, eu não sei exatamente o termo técnico, acho que é rolling basis, que é quando você vai aplicando, eles vão aceitando, né? Não tem uma data específica para aplicação. Sim. Eu acho que eu apliquei em março, sabe? Tipo, março de 2015. E normalmente as datas de aplicação normalmente acabam em dezembro, novembro, dezembro. Sim. E aí, março, abril, tá saindo resultado já. Sim. Por isso que eu achei na minha cabeça que não ia dar em nada. Mas foi basicamente 4 meses, assim. Eu acho que de novembro a março foi quando eu meio que preparei minha documentação, fiz as provas. Eu fiz a primeira prova do TOEFL em dezembro e a segunda prova em fevereiro, eu acho, ou março. Eu fiz a segunda prova do TOEFL já depois que o processo tinha começado, sabe? Tipo, então foi... Assim, eu estudei igual um maluco, cara, para essa prova. Mas, mesmo achando que não ia dar em nada. Mas é isso. E aí, sei lá, 1 ano, 6 meses depois, eu tava aí. Eu tava em Alma, então. Meu Deus, que loucura, velho. E quem te ajudou nesse processo que tu tava assim... vou aplicar. Aí tu começou o teu application, tu fez tudo isso sozinho ou tu teve algum tipo de ajuda? Como é que foi para ti? Pra aplicar? Eu tinha pessoas para quem eu fazia perguntas mais
assim, eu não tinha alguém do meu lado, sabe? Tipo, falando, aperta aqui, Sim, preenche sim, aqui, sabe? Tipo, sim. mas eu tinha uns amigos que já estavam lá Aham. e eu mandava, tipo assim, eu falava, mano, o que eu faço com isso aqui, sabe? Sim, Tipo, eu não sim. sei pra que é isso aqui? Eu preciso preencher isso aqui? Não preciso? Aham. E eu acho que a própria pessoal de Alma, a Amanda, foi, nossa, Aham. super, Amanda super, super, perfeita. não Sim. é? Sim, Super ela, ajudou no processo inteiro, sabe? Tipo, sim, ela é maravilhosa. E o pessoal, esses são os recrutadores, né? Na época, acho que ela até era recrutadora internacional na época, não sei. Agora ela mudou de cargo, mas existem sim, né, essas pessoas de cada universidade que o trabalho delas é esse, te guiar nesse processo, né? Porque eles querem que as pessoas vão para lá, né? Então, tipo, eles não querem também exato, na mão. Então, até acredito que se a Amanda te ajudou no processo, os outros recrutadores também ajudariam uma pessoa que necessita dessa ajuda de, tipo, como é que eu preencho esse negócio aqui? Porque é novo, né? Para ti foi novo, né? Tu não conhecia o processo. exato. Tu nunca já tinha ido para os Estados Unidos antes da faculdade ou não? Eu fui uma vez, eu fui pra Feira de Ciências. Ah, Feira de Ciências, ok. Não, beleza. Então, mas no processo de educação, como é que funciona o sistema deles, para ti foi novidade, né? Zero, zero. E assim, o próprio visto, quando eu fui para Feira de Ciências, quem fez foi a escola, sabe? O processo inteiro do visto, etc. Então foi a primeira vez que eu tive que, sabe, preencher formulário de visto e, sabe, e toda essa. Até para entrevista do visto na Feira de Ciências, eu fui com o professor que ia com a gente. Sim. E ele que respondeu todas as perguntas, blá blá blá. Então foi a primeira vez falando com o entrevistador para tirar o visto. Então foi tudo muito novo, assim, sabe? Tipo, então. Mas foi da hora, foi uma experiência bacana demais. Meu, que massa. E a tua questão do teu inglês? Tu falou pra mim que tu tava com o inglês mais ou menos. Tu tinha feito curso de inglês antes? Como é que, quando tu decidiu aplicar, qual que era o teu nível? Zero. Tu aprendeu sozinho, então, assim, tipo, o que tu sabia de inglês? Sozinho seria maravilhoso dizer que sim, mas não. Foi tipo meio ensino médio, cara. Você Ensino foi médio. ensino médio assim, ensino fundamental, médio, foi aquele inglêsão lá. Tipo, eu nunca fiz, sabe, curso necessariamente, sabe, sei lá, Sim, CCAA ou sim. nada do tipo, mas foi meio ensino médio mesmo. E aí, o, quando chegou na época da prova, e aí o que aconteceu foi que a gente meio que teve um intensivão para feira de ciências, Aham, etc e tal. tá. Ah, eu nunca fui, tipo, tapadão, sabe, tipo, em inglês, não foi... Mas, assim, a fala era triste, cara, era triste de ouvir, era complicado. E aí, eu lembro que tem uma da... que quando a gente foi pra Feira de Ciências, a gente Aham, teve a chance de ir num parque em Los Angeles. aham. E aí foi minha primeira vez, e, nossa, tava tipo. E eu lembro que tinha uma piada da época que eu não lembro, que as pessoas dizem que aconteceu. Que eu fui pedir uma coca e aí eu acabei pedindo. E o cara me deu um cookie. O erro da pronúncia de como eu falei cookie ao invés de coke. Eu falei, nossa, mas eu fiz isso. Eles falaram, fez. Todo mundo lembra, menos eu. Tento apagar essas coisas da minha memória. Mas era triste, cara. Era triste mesmo, assim. Tipo, eu conseguia te dar o básico, sabe? Tipo, numa conversação e etc. É, eu entendia grande parte, não entendia tudo, não vou mentir pra ninguém aqui. Sim. Mas eu lembro que, nossa, minha primeira aula em alma, cara, minha primeira aula em alma foi com o Dr. Waterman, que era um professor de história, exato, e era tipo Aristóteles, Platão, e eu falei, nossa, mano, vai ser pedreira. Foi meu seminário, FYF, foi a Sim. primeira aula. E, e minha cabeça meio que explodiu, assim, sabe? Tipo, eu tava ouvindo tudo, entendendo a metade, Sim. mas é quase que inacreditável como em, sei lá, 2, 3 anos, parece que você falou inglês pela vida inteira, sabe? Pela vida Nossa, inteira. sim. Nossa, e tu tá praticando ainda? Tu não perdeu o teu, né, Marcelo? Faz um aninho só que tu saiu? Eu perdi, eu faz o quê? Um pouco mais de um ano. Né, o lado bom, olha aí como a vida é boa com a gente.
Não, a boa é que eu trabalho com um time de americanos, assim, então eu tô Pô, que sempre massa. falando com eles. E era a minha, juro pra você que era a minha maior preocupação, assim, de voltar pro Brasil E e perder. perder, sabe? De perder. Eu sei que, claro, que você passa mais 3 meses lá, volta e Volta você pega tudo. de volta, mas aí não, eu tinha muito medo de. Eu acho que é uma das coisas mais preciosas que a gente ganha nesses 4 anos lá, sabe? É, É essa fluência no inglês. É. nossa, isso é muito fantástico. Isso que tu falou é fantástico. Vou até falar pra ti como é que foi pra mim, né? Retornar, porque o inglês, assim, eu tinha uma base um pouco maior de inglês, porque eu comecei desde criança em aula de inglês, que minha mãe falou, vai, e eu no início eu não gostava. Eu falava, cara, eu não vou, eu não gosto de fazer inglês, não vejo necessidade aos 10 anos de eu estar numa aula de inglês. E aí no início não gostava e tal, daí eu comecei a participar mais e foi entrando assim, quando tu é criança, eu acho que é mais fácil, né? Tudo se bem mais fácil na tua cabeça, tu absorve o negócio sem ter que estudar, né? Então, quanto antes a pessoa começa, melhor. Então, assim, criança já vai para aula de inglês, porque absorve, sabe? Eu não consigo te falar o momento onde o inglês entrou na minha cabeça, porque eu era criança quando aprendi. Então, o inglês já veio, fazia parte, assim, da minha rotina, assim, por eu ir nessa aula de inglês, e eu fazia cursinho na época lá de aula de inglês. Daí, quando eu fui para os Estados Unidos pela primeira vez, eu ainda tive, assim, um baque de eu não querer falar nada, ter aquele medo de falar, cara, eu falar uma coisa errada. Tu ainda se saía muito bem onde tu metia a carona e falava, mesmo que falava errado, a pessoa não te entendia, mas tu metia a cara e falava, entendeu? Eu não conseguia fazer isso na primeira vez que eu fui, sabe? Então eu admiro muito, tem que ser assim, porque quando tu vai lá e mostra a cara e fala, é quando tu aprende, porque daí tu vê que tu consegue se comunicar, quebra a barreira de comunicação e tu vê que pelo menos o mínimo que tu tem já ajuda, já tem uma comunicação ali, sabe? Então, isso para mim foi difícil. Eu fiquei, acho que 3, 4 meses sem falar nada, mesmo que eu entendia o que as pessoas estavam falando. Então, para mim, a barreira de falar foi muito mais difícil. E aí, como tu falou, uma vez que tu vai lá, eu já no meu intercâmbio que eu fiz a primeira vez, eu fiquei 11 meses a primeira vez no intercâmbio, que foi quando eu fiz e conheci a Alma, que eu tive a sorte de conhecer a Alma Aham. já estando em Michigan. Meu processo foi um pouquinho diferente. Então, quando tu chega lá, eu passei esse ano, um ano inteiro, 11 meses, e eu já real tinha, tipo, o inglês na minha cabeça, assim, sabe? Tipo, entrou, no, nossa, e virou proficiência nisso. E depois de 4 anos, 5 anos que tu mora lá, tu retorna com o inglês, que é difícil tu achar pessoas aqui que tem, sabe? Então, assim, tipo, tu tem uma proficiência, tem vocabulário, tem uma coisa tão natural. Aí, quando eu cheguei, foi realmente o diferencial, sabe? As pessoas nem olhavam tanto o fato de eu ter me formado nos Estados Unidos, mas olhavam o fato de eu saber inglês. Então, assim, é fantástico que tu falou que realmente o inglês é a bagagem, assim, uma das mais importantes que tu traz de volta pro Brasil, sabe? Porque para mim foi isso. Tipo, os trabalhos que eu consegui, eu voltei pro Brasil, fiquei um período sem trabalho nenhum, assim. Tipo, foi difícil para conseguir engajar num trabalho, achar um trabalho. Na época que eu voltei em 2018, estava difícil aqui também, para todo mundo, para brasileiro é mais difícil, assim, conseguir trabalho, o Aham. processo demora mais. E eu pensei, não, beleza, estou voltando de alma com o meu diploma, vamos ver se a empresa vai querer me contratar. E demorou acho que 6 meses. Mas durante esses 6 meses que eu fiquei parada em casa, eu fui dar aula de inglês, sabe? Tipo, eu peguei o meu inglês, dei aula. Aí depois de 6 meses surgiu uma oportunidade para mim trabalhar numa área de inglês de uma empresa. Então o inglês real foi o que abriu a porta para mim, sabe? O idioma. Não foi nem tanto o meu diploma americano, mas sim a bagagem de inglês, sabe? E então é fantástico, é fantástico. Então, assim, tu não perder o teu inglês também é perfeito, tu manter esse contato que tu tem, para tu não perder uma coisa tão importante que as pessoas buscam isso, né? Para profissionalmente, para tu ter uma proficiência dessa, sabe? Pô, mas que massa. Que massa que tu conseguiu fazer tudo isso e daí tu ficou 3, 4 anos lá e voltou ainda com um negócio muito bom, né? Com o teu inglês já topzera no final já. Voltou até com um sotaquezinho de Michigan. Não é aquele. Não, o que eu acho da hora, assim, é que eu acho que tem algumas coisas que são meio que intrínsecas da experiência, sabe? Que Uhum, vão além, como você falou, vão além do diploma, assim. sim. Uma é com
em inglês, sabe? Tipo, é uma parada que acontece muito naturalmente, não é nada que você vai ficar, nossa, estou indo para estudar inglês. Sim. Não, você está estudando um monte de coisa e o inglês vai acontecer meio que naturalmente. Sim. A outra, eu acho que é a experiência de... Eu acho que para ti pode ter sido diferente, porque você chegou lá um pouco antes, né? Você chegou para fazer o intercâmbio. Uhum. Mas a experiência de ser diferente, cara. A experiência de você não fazer parte daquele grupão que tá ali. E assim, a experiência que eu tive, por exemplo, no ensino médio, tá todo mundo meio que a mesma coisa, sabe? E por vários motivos diferentes, sabe? Se você for para qualquer escola particular de qualquer capital no Brasil, vai ser uma galera sabe, a mesma situação socioeconômica, uma galera muitas vezes da mesma cor de pele, e sabe, então, tipo, você faz parte, mas tá ali, sabe, misturado com todo mundo. A partir do momento que você não fala inglês, que o seu inglês não é sua primeira língua, você destoa dentro de um grupo, e a experiência de vida é muito, muito boa, sabe, para você crescer como pessoa, sabe? Nossa. Fazer parte de um grupo, entrar num grupo que você não faz parte e aprender daquela experiência, sabe? Eu acho que às vezes a gente não pensa muito nisso, mas eu tenho absoluta certeza que tipo a gente cresceu muito como pessoa por ter entrado lá como os latinos, sabe? Então... A gente entra como minoria real, assim, né? Tipo, minoria real lá nos Estados Unidos. Porque a gente entra, assim, na classe de latino, a gente não é branco, né? A gente entra com mais pelezinha branca aqui, mas não é. Lá a gente é latino, a gente tem uma categoria pra gente. E isso te bota muda a perspectiva, né? Que tu tem. Por exemplo, aqui no Brasil a gente não é latino, a gente é brasileiro, daí tem o negro e tem o branco. Lá você é tudo latino, independente de ser negro ou branco, você é latino. Então, muda um negócio assim na sua cabeça que é uma perspectiva de vida mesmo, assim, faz crescer o caráter da pessoa, faz crescer tudo, que você entende as outras minorias, porque você faz parte de uma minoria. Exato. Então, assim... Exato. Você consegue se colocar no lugar do outro muito mais fácil. É empatia. Nossa, total. Exato. E sem falar que também tu, estando lá nessas minorias, você, não só na minoria, mas envolvida no meio, né? Porque você tá num campus onde tem americano, tem branco, tem negro, tem latino, tem asiático, tem tudo. A gente acaba conhecendo o mundo inteiro, assim, dentro de um espaço pequeno. Isso também é muito massa, né? Tipo, te ajuda a conhecer não só outras perspectivas, mas outras culturas também, né? Tipo, a gente era super amigo do pessoal do Equador, a gente sabe um monte de coisa sobre o José e a família. A gente acaba fazendo conexões, assim, com o mundo, né? Com outros, sei lá, outros países. Pra gente foi muito massa isso, né? E eu não sei se tu chegou a fazer um spring term, alguma coisa lá de Alma, tu chegou a viajar, tu fez, eu sei que tu fez, eu quero que tu fale depois a tua... Lá na Disney, que tu foi fazer lá um período na Disney, depois eu quero que tu comente também. Mas eu não sei se tu chegou a estudar, tu fazer algum tipo de programa onde te mandava para outro país, não sei se tu chegou a fazer. Eu fiz um spring term que era próximozinho. Meus 2 spring terms eu usei meio para pesquisa. Uhum. Então eu fiz um spring term em Chicago, que não é tão longe de onde a gente estava. Sim. Mas eu não cheguei a sair dos Estados Unidos para fazer os spring terms. Mas nossa, a experiência maravilhosa. Primeiro porque é um meizinho assim que você está estudando, mas meio que você não sente, sabe? Tipo, o professor principalmente faz com que não pareça que você está estudando. Você aprende incrivelmente tanto quanto se você estivesse dentro de uma sala de aula. Sim. Mas, não, eu cheguei aí para Chicago, acho que o segundo também foi para uma conferência. Nossa, esqueci. Acho que foi em Cincinnati, eu acho, tenho quase certeza. Mas, não, foi bacana. Cara, que massa. Aí tu fez... então tá, a gente ficou 4 anos lá, teus 4 anos. E antes de tu fazer qualquer outra viagem de fora do campus, tu fez algum outro tipo de atividade ou clube dentro da escola? Eu não lembro se tu chegou a jogar futebol. Tu jogou no time? Então,
Vamos falar sobre isso. Não, eu entrei no time no meu segundo semestre. Sim. De futebol, futebol, né? Do soccer, né? Futebol de certo, de chutar a bola. Não, mas foram, acho que um ano e meio de time de futebol. Mas, cara, é diferente. É diferente. E assim, eu tenho zero, assim, não tenho medo de falar, eu desisti de time de futebol. Porque eu acho que, assim, o que eles têm e assim, respeito demais a visão que os caras têm do esporte, mas eles levam a sério demais pra mim, sabe? Sim. Então, tomava muito do meu tempo. Sim. Era da hora? Nossa, era muito da hora. Sim. Era muito da hora. Você estava com o time, você estava sempre com as mesmas pessoas que criavam um bond legal com o pessoal do time. Tinha a bosta de estar no time, blá, blá, blá. Mas no fundo era, nossa, 5 horas da manhã, Sim. sabe, tipo, 10 graus lá fora e tem que estar de short. Eu falo, nossa, sabe, tipo, não, eu tô vindo de Manaus, mano, que é 40 graus, segunda a sexta. Então meio que não fazia muito sentido pra mim, mas assim, conheço uma galera que joga, e acho que eu acho que vale a pena no sentido de, assim, você ter uma experiência diferente, sabe? Acho que estudar fora dá uma oportunidade incrível de você fazer 15 coisas ao mesmo tempo. Sim. E você tem 100% aproveitar. E eu aproveitei 1 ano e meio, joguei 1 ano e meio, foi da hora. Nossa, que massa. E tipo, como eu estava falando, assim, o Alma é um liberal arts college, não chega nem a ser um colégio estadual, né? Que eu acho que, pelo menos na nossa visão, assim, quando a gente tá lá, né? A gente vê esses, como tu falou, eles levam muito a sério qualquer tipo de esporte lá fora. Mas em Alma, num colégio de divisão, nem sei, tem umas certas divisões lá, ele não chega a te dar uma bolsa. Acho que tu não recebia bolsa para jogar futebol, né, Marcel? Tu jogava Isso, né? Tu gostava. Exato. Então é terceira divisão, então eles têm, eu não sei exatamente essa técnica, ou sabe, tipo, cada coisinha que precisa para cada divisão, mas normalmente eu acho que é por quantidade de alunos, eu acho que é um dos grandes pontos. Então, se você for para D1, que é a primeira divisão, é a galera que acaba jogando profissional depois, né? Então, é a galera que pode ganhar bolsa e etc. Aí tem D2 e D3, e aí a D3 era a nossa, tipo, jogar pela amizade, pelo amor à camisa. E aí, mas o engraçado é que, assim, a galera que é convocada, assim, né, que muito do processo de admissão ainda envolve esporte, mesmo que não envolva bolsa. É incrível, tipo, estoura a cabeça demais, assim, sabe? Tipo, eles vão buscar moleque em Lansing, no meio de Michigan, e fala assim, olha, se você quiser ir para Alma, tem uma vaga para você no time de futebol. Então, o moleque acaba indo para aquela faculdade para jogar, porque ele conseguiu entrar naquele time, sabe? Então, meio que estoura na minha cabeça, assim, no sentido de que, tipo, ele não ganha nada com isso, sabe? Zero. Tem que pagar do mesmo jeito. Tem que pagar do mesmo jeito. Mas só pelo senso de pertencimento e poder, assim, nossa, vou ter 4 anos de futebol, vou ter 4 anos de vôlei, alguma coisa do tipo. Sim, é o amor, é o amor ao esporte também, assim, né? Tipo, é uma coisa que acaba sendo uma extracurricular para ti ali, né? Nesse caso da divisão 3 ali desse esporte, do esporte. Porque em outras universidades você pode ganhar bolsa, igual a gente falou aqui, tipo, full ride para você ficar lá 4 anos para jogar. Aí, tipo, parece que dá um incentivo a mais, né? Porque daí você não paga a sua questão acadêmica. Você tá lá para fazer isso, Exato. né? Você é meio que contratado, parece ser assim, para ficar no time. Então, assim, ainda maior do que um que está na divisão 3. E para tu ver já, como tu falou, o nível da divisão 3, o pessoal vai para fazer isso sem receber nada em troca. Então, imagina o quão competitivo é para quem recebe uma remuneração para isso, né? Tipo, é louco demais, assim, né? Então, Exato.
Nossa, muito louco, tipo, meu... E é legal, né? É legal. Mesmo assim, mesmo a gente não estando na mesma divisão que um colégio nacional, o feeling de estádio, de galera, né? Tipo, Nossa, é igual, assim, né? Tipo, é massa. não, fala besteira de alma em cima perto de mim, tem briga, cara. Porque dia de jogo, pô, nossa. Não, mas Sim, porque a infraestrutura é a mesma, né? Tipo, é a mesma de estádio. Eles têm estádio para isso, tem toda a função, tem técnico, tem tudo, né? Tipo, independente se tu vai ganhar bolsa para jogar ou não, tem disponível ali para você aquilo na universidade, aquilo, toda a infraestrutura, que é uma coisa muito legal também, né? Por mais que não seja remunerado para os alunos, mas, pô, tá ali, tu consegue fazer e tem a infraestrutura disponível, sabe? Isso é muito legal. Lá. E tu, eu não lembro se tu foi, Marcelo, que era uma coisa que eu ia te perguntar. Tu foi também um RA, não foi? Ou não? Chegou a ser um fui. res... Cara, então, conta um Fiz pouquinho muita dessa. coisa. Tu fez tudo, velho. Tu quer explicar um pouquinho o que é o RA, então, o pessoal entender ali, só pra gente dar uma. Porque é um trabalho no campus, né? A gente pode, como aluno internacional, a gente pode trabalhar assim no campus, e isso é uma posição no campus, né? Tu pode explicar mais como é que foi pra ti. Isso, então, cara, eu precisava de grana, eu queria trabalhar, eu queria ficar, sabe, tipo, trabalhar dentro da universidade de alguma forma. E Sim, você pode trabalhar até 20 horas por semana. isso. Vai ser. Então, o, e aí você consegue, sabe, tipo, tem várias posições que você consegue trabalhar diferentes e tal, e para ser um RA é uma dessas, né? O Resident Assistant, então você fica sua assistente, normalmente eu traduzo para assistente de residência, então você Uhum. fica, você é meio que um guarda daquela parte do dormitório. Dormitório. Então, Uhum. no meu caso, eu tinha um corredor, eu tinha 2 corredores, eu acho. Tinha 2 corredores. Não, tinha um corredor. Então, um corredor eram 15 quartos, então era basicamente 30 pessoas, que eram 2 pessoas por quarto. Sim. E aí, meu trabalho é ser o chato, cara. Meu trabalho é. Não quero ver ninguém gritando. Não, aí tem o horário, que não pode ter barulho, e etc. Tem as Ah, regras de bebida também, né? Que não as pode só regras de simplesmente bebida, beber só com antes menos dos de vinte 21. e um. Exatamente. Uhum. Exato. Então, a maioria da galera entra na faculdade com 18, mais ou menos 18 anos. Então, não vão beber até, sabe, virarem o junior O year. dinheiro. Então, e aí era isso. Tinha isso, tinha muita coisa de informação, de passar informação para os residentes. Se acontecesse alguma coisa na universidade, que todo mundo precisava saber, né, trabalhar e passar essa informação adiante, etc. É tecnicamente um trabalho um pouco difícil de conseguir. Não sei se em Alma foi tão difícil assim, Sim. mas tipo, é um trabalho, tecnicamente, dependendo do campus que você tiver, é um trabalho um pouco mais difícil de conseguir. Uhum. Porque tem questão de responsabilidade, etc. Em alguns campos eles só vão colocar array com mais de 21 anos para tomar conta de corredor com alunos com mais de 21 anos, esse tipo de coisa. Sim. Mas também é um dos que paga melhor. Tem muito. Não era o caso, acho que Alma pagava. Não, eu acho que a Alma ainda pagava por hora, mas tem muita faculdade que eles tiram o seu housing. Então você não paga nada de housing quando você é um array. Ué. Então você não tem que pagar pelo seu quarto. Sim. Então é definitivamente algo para você dar uma olhada se você estiver estudando fora. Normalmente eles pagam muito bem, não é tão difícil, assim, é uma questão de responsabilidade mesmo, assim, é mais uma questão de assim, ter a responsabilidade de fazer com que todo mundo esteja seguro. É Sim. isso. Na minha cabeça era isso, sabe? Sim. Tipo, por mais que você pareça ser o chatão, tipo de, nossa, tá todo mundo bem? Tá todo mundo seguro? Tipo, meu trabalho é se eu ver alguma coisa estranha, eu tenho que avisar alguém. Então é basicamente isso. E o benefício de um RA também é que tu recebe o teu próprio quarto, né? Não sei se era teu caso também, tu tinha um quarto só pra ti, né? Tinha meu quarto. O que Tinha é meu um quarto. plus também. Isso. Então, normal, o motivo principal disso é que você provavelmente, por 10, 15 diferentes razões, você pode precisar ter uma conversa com alguém.
Então sim. você precisa de um lugar reservado. E o seu quarto normalmente é o lugar onde você leva alguém para falar, não sei, tem várias coisas que podem Várias ter coisas podem acontecido, você acontecer. precisa falar com alguém de uma forma mais privada e esse é o seu quarto. Sim. Não, sim. Nossa, assim, eu lembro. E tinha vários, né? Tipo, em Alma, que é um campus, nesse, tipo, comparando com os outros pequeno, de, sei lá, 2.000 alunos, tinha muito array, porque tinha só de dormitório, tinha Exato, 4 no norte do campus, depois no sul tinha mais 3, com 4 no sul. Então, tipo, meu, e cada dormitório tem, tipo, 3 ou 4 ou 5 corredores que precisa de array. Então, tinha bastante array na nossa época ali. E sim, eu falei justamente do RA porque muita gente acaba buscando essa posição no campus porque dá realmente corta o housing ou eles te dão tipo 3.000, 4.000 dólares por semestre. Que, cara, se a tua exato, tuition for, sei lá, se o teu valor da anuidade for 20.000, cara, já corta para 16, 17, o que é, meu Deus, 3.000 reais é 15 mil, 3.000 dólares é 15 mil reais que te corta por semestre, assim, né? E como tu falou, não é necessariamente um trabalho difícil, né, para se fazer. Tu fez, se teu objetivo era diminuir, tu recebia por alma também, e tu tinha outros trabalhos também, né? Tu trabalhava, chegou a trabalhar para admissions também, que é o escritório, né? isso. E então tudo isso agregou, isso te ajudava. O valor que tu recebia desses trabalhos no campus ali, tu usava para comprar livros ou o que tu fazia com esse valor? Tu usava para tuas despesas pessoais ou tu botava tudo para tua anuidade ali para pagar? Então, dependia do semestre, assim, sabe? Eu também usava o verão para fazer uma grana bacana. Então, Sim. eu usava, eu diria que, sei lá, 70% do que eu ganhava, assim, pro, pra tuition. E, cara, o resto era a vida. A vida tem coisas que nada é de graça nessa vida. E aí, sei lá, a gente comprava livro, ah, comprava. Assim, é porque eu não quero falar, tipo, comprava comida no sentido de que, não, a gente já paga o Sim, suficiente para comida, mas tinha uma vez você quer sair para algum lugar, você quer ir sim. para um, sabe, tipo, você quer um McDonald's da vida, ou você quer Uhum, ir para um Applebee's, e aí você sim. tem que tirar do bolso para pagar. E eu acho que era mais que suficiente, cara, mais que suficiente, Sim. certeza. Não, perfeito. E tu falou também no summer, né? Então tu chegou a trabalhar no campus durante o verão para conseguir arrecadar um pouquinho de dinheiro para ti também, né? Tu ficava. É que a gente geralmente no verão o pessoal sai do campus, né? A maioria das pessoas saem, mas tem gente que Exato. fica no campus e trabalha, né? Tu fez isso, né, Marcel? No verão, Eu então. fiz um verão. E então, o que acontece muito no verão é que eles usam o campus para trazer uma galera mais jovem de ensino médio, ensino fundamental, para fazer camps, várias Aham, coisas diferentes. sim. E aí meu trabalho era, tipo, falar com quem estava trazendo camp e falar assim, agora vocês vão usar o REC, que era o Recreational Center Aham, da universidade, falava assim, agora é o horário de vocês. Então era mais um trabalho de meio de gerenciar os lugares e quartos e esse tipo de coisa durante o verão. Não tinha muita gente, não tinha muito o que fazer, então, tipo, não era, nossa, foi o verão da minha vida, sabe? Tipo, não foi essa experiência, sim, mas era uma oportunidade de fazer uma grana bacana. E como eu não conhecia muito nada ainda, então, tipo, foi uma oportunidade fácil, assim, para mim, sabe? Então, sim. eu tava ali, eu fiquei ali, daí no verão seguinte foi um pouquinho melhor, mas eu usei todos os meus verões para ficar lá. Eu sei que muita Sim, gente resolve voltar para o Brasil durante o verão. Eu sim, sei que algumas pessoas fazem estágio no Brasil durante o verão. sim. Mas eu queria muito ficar lá o máximo possível, assim, para tirar. Eu não sabia o que ia acontecer depois, então eu queria fazer o máximo Fazer o daquela máximo. experiência. Nossa, que massa. E isso que eu acho que a gente tem, as pessoas têm que entender e fazer isso mesmo, porque tu ficando no campus também, por mais que não fiquem muitas pessoas no campus durante o verão, né? Tu vai ficar lá com o pessoal que está lá para trabalhar nos acampamentos que tem, dando tour para quem vem conhecer a escola, que quer entrar no próximo termo, né? No próximo semestre.
Mas mesmo assim, tu, sei lá, tu conhece pessoas, tu tá lá, tu tá ainda assim imerso na cultura deles, no em tudo que acontece lá. Então tu acaba conhecendo muita gente e isso pode se abrir para ti depois. E querendo ou não, tu ainda talvez tinha final de semana, que daí tu podia fazer alguma coisa, se tu conhecesse Exato. e visitar, tudo é muito perto, e tu conhece alunos, né, tipo, o pessoal que a gente conhecia o José que morava lá em Detroit, a gente ia para Detroit ficar um final de semana com ele. Tu vai fazendo essas conexões e tu acaba, né, tipo, criando vínculos e famílias em todo lugar, assim, sei lá, acho que é uma coisa massa essa conexão que tu tem com as pessoas que vêm pro campus, assim, né, tipo, com alunos e com pessoas que vêm. E é legal, porque é engraçado que tinha muito aluno internacional no ramo do admissions, né? Eu acho que admissions ali, onde o pessoal que recrutava era rodeado de pessoas internacionais, assim, né? Porque eu acho que a gente se sente bem mostrando para os outros a experiência que a gente tem, né? Tá? A gente fica feliz, tipo, olha só, a gente fez isso aqui, quer que os outros façam igual, né? Sei lá. Tem essa... Exato. Não, a experiência de você, tecnicamente, você está vendendo a universidade para alguém mais. E assim, olhando para minha experiência hoje, nossa, eu faria tudo de novo. Sim. Tudo de novo. Eu... E assim, para todo mundo que eu tiver a oportunidade de falar, vai e faz, cara. E assim, eu tive a oportunidade de fazer 2 anos de faculdade aqui no Brasil Uhum. e eu completamente diferente. Sim. Completamente diferente. Então, foi diferente em alguns aspectos, sabe? Eu acho que o fato de que você tá com a sua agendinha fechada no Brasil de coisas que você tem que aprender, Uhum. enquanto que lá essa agendinha de coisas que você tem que aprender muda a todo momento, sabe? De Sim. 6 em 6 meses ou de ano em ano você vai falar com seu advisor para ver que aulas você vai tirar, se é esse mesmo major que você quer, se você tem certeza, se você não quer mudar. Então, é o tipo de coisa que não acontece aqui. Aqui era cálculo 1, cálculo 2, daí para frente. Sim. E lá você tem essa oportunidade de meio que dar uma olhada em tudo e falar assim, será que é isso mesmo que eu quero? Será que... Sim. Claro que por conta do tipo de faculdade que a gente estava, mas eu acho que essa experiência de novo, o inglês e tudo isso faz com que a experiência, para mim, tenha valido muito mais a pena. Eu Sim. acredito muito que vai ter gente que vai tirar mais de uma faculdade do Brasil Sim. e cura para essas pessoas assim Sim. que querem isso, que acham que vão tirar mais dessa experiência, mas para mim valeu mais a pena fazer fora. Fazer fora. Não, sim, e é, igual tu falou, é pessoal isso, né? Tem gente que tem isso na cabeça, vou fazer, uma vez que tu tá lá, tu vê que abre muitas coisas. Da mesma forma como faculdades aqui, não existe um melhor e pior, existe a tua opinião do que você quer, né? Então, tipo assim, é pra gente falar pra todo mundo, tipo, vai e faz, claro, vai e faz, porque a gente fez e pra gente mudou muito. Mas, assim, tem pessoas que, como tu falou, que preferem ficar aqui no Brasil e ter essa experiência aqui também e tudo bem, né? Tipo, ninguém tá forçando ninguém pra ir pra fora, mas eu acho que as pessoas que querem ir pra fora não deviam se bloquear por achar que é impossível ou que é... As pessoas olham o dinheiro ali, tipo, cara, é muito caro. Sim, é caro, gente, né? Ninguém aqui tá falando, não, vai ser de graça, porque vai ser de graça se conseguir uma bolsa full ride e existe oportunidade, sim. Exato. Mas é tipo, é um investimento que a gente escolheu fazer na gente, baseado nas nossas, o que a gente queria pra gente no futuro, né? Assim, pessoal, é uma questão pessoal, assim, né? De cada um, o investimento que cada um vai fazer. Ficando aqui, talvez você tenha que gastar também com faculdade. Então é difícil comparar, né? Esses dois pontos, mas para quem quer ir, cara, vai, né? Tipo, quem tem esse sonho, acho que vai, né? Tipo, uma vez tu estando lá, tu dá um jeito, sabe? Nesses sistemas de, tipo, trabalha no campus, consegue capturar um pouquinho de dinheiro para, né, e aplicar isso na tua anuidade, sei lá, eu acho que as pessoas não deviam desistir já de primeira porque acham que talvez é impossível, né? Por isso que é Só legal porque a elas gente... acham que o inglês não é muito bom. Nossa, assim, e eu acho que tem muita coisa que barra. Eu vi isso pelo meu irmão, assim, meu irmão tem 18 anos agora. Então, na minha época que eu queria desde os 15, então eu já sabia disso muito jovem. Mas o meu irmão que tá agora saindo do terceirão, ele falou assim, cara, eu não sei o que eu quero fazer na minha vida, não sei o que eu quero. Cara, tipo assim, não precisa só pensar que o que ele precisa fazer tá só aqui, sabe?
ele pode abrir essas oportunidades, tipo, cara, eu posso ir para fora, será que não dá? Igual tu fez, tipo, cara, será que eu vou? Olha só isso aqui, tu foi lá e se arriscou e fez, e pra ti foi muito bom, né? Então, assim, acho que isso é muito massa. E tu teve uma experiência que quase ninguém teve, que foi de trabalhar na Disney, velho. Você conseguiu o sonho de muita gente. Como é que foi pra ti? Como é que foi esse processo? Explica pro pessoal ali, que eu acho que é fantástico isso da tua experiência. Não, então, pela minha fome de fazer alguma coisa e fazer dinheiro durante o verão, assim, eu estava muito correndo atrás de ver possibilidades e opções, assim. E eu vi que a Disney tem um programa. Então, a Disney também tem um programa para brasileiro no Brasil. Uhum. Mas o programa que eu fiz é diferente porque eu estava lá, assim. Então, a Disney tem um programa que chama ICP, chama International College Program, e aí é para quem está fora dos Estados Unidos. Então, brasileiro que quer ir trabalhar na Disney pode entrar no ICP. Então, só que o que eu fiz foi o College Program, que é o programa para americano. Porque como você está lá, você acaba entrando no programa de americano. Sim. Então, fiz o processo, teve uma ligação primeiro, muito diferente. Eu olhei vários vídeos no YouTube pra ver e tal. Mas tem tipo uma ligação e tal, perguntando só pra tipo meio que um psicotécnico pra ver se você não é maluco, alguma coisa do tipo. Mas aí o processo em si foi bem simples, sabe? Aí tinha uma papelada que eu tinha que conseguir da universidade. Eu resolvi, não sei se recomendo, mas resolvi não perder o semestre. Então, eu tirei 13 créditos enquanto eu estava lá. Então, eu tinha que trabalhar e estudar, porque eu acabei ficando lá 7 meses. Eu fiquei o verão e o fall do meu junior year. Então, foi meio pesadinho, assim, mas de longe a melhor experiência que eu tive nos meus 4. Isso e ser presidente de uma fraternidade. Mas a experiência na Disney foi bem incrível, cara. Foi bem incrível mesmo, assim. Foram 7 meses. Não é trabalho bonitinho, não é escritóriozinho. Você vai fazer, sabe? Tipo, você vai... Muita gente vai para limpar, para trabalhar nas equipes de limpeza dos parques. Não foi o meu caso. No meu caso, eu fiquei trabalhando com comida. Eu tinha... E aí eu ficava... Nossa, eu trabalhava num lugar super, super, super pesado, assim, de gente, assim. Era muito, muito ocupado, assim. Tinha muita gente. E no verão... O que tem muito no verão na Disney? Brasileiro. E aí, uma das minhas chefes ficava, Marcel, vai pro caixa, por favor. A gente precisa de alguém que fala português. Tem, tipo, um grupo com 750 crianças de meninos de ensino médio, aquelas excursões que vão pra Disney direto. Sim. E a gente precisa de alguém que resolva rápido, senão a fila vai ficar enorme. Mas era isso, assim, tipo, eu curti demais, cara. Curti demais, assim, você podia... Tem todos os perks de você trabalhar na Disney, que você entrava nos parques de graça e etc. Mas a experiência em si... Hoje eu trabalho com suporte técnico, que não é exatamente o mesmo tipo de customer service que eu tinha na Disney, mas eu tiro muito, muito, muito daquela experiência porque eu faço hoje. Assim, e eu falo disso direto com o pessoal que trabalha comigo, então foi uma experiência bem, bem incrível, de verdade. O processo não é complicado. Se você estiver lá e for uma parada que você quer fazer, recomendo fazer só no verão, mas se você quiser passar um semestre lá também, fica à vontade. Eu acho que é uma experiência bacana, de verdade. Valeu muito a pena. Não, perfeito. E tu falou que dá para fazer pro pessoal que tá aqui no Brasil também, né? Tipo, tu falou que tem esse programa da Disney, que é o que tu falou? Como é que é? ICP. ICP. Pô, legal. E é uma coisa que o pessoal aqui não sabe. Pode ser uma baita oportunidade até para quem quer ir lá para trabalhar. Tu recebe, tu ganha dinheiro, né? Tu ganha Ganha? por hora? Acho que é $10 a hora.
Olha isso, cara, o valor que tu Exato. conseguiu. E tu trabalhava, por tu estar nesse programa, essa é uma curiosidade que eu tenho. Tu tinha que trabalhar só 20 horas ou tu estava livre para trabalhar as horas que tu podia? Eu podia trabalhar 40 horas, porque eu fui, então, no verão você pode trabalhar 40 horas, certo? Tá, Qualquer sim, verão. ok. Então, no verão você pode trabalhar 40 horas. E aí, no final, pro meu último semestre, não pro meu último semestre, foi para aquele semestre, Uhum. eu fui como estágio. Aham, Então, porque o estágio me deixava trabalhar 40 horas. tá, Mas tecnicamente, se você tiver na faculdade estudando, tirando aula na faculdade, você só pode trabalhar 20 horas. tá. Não, perfeito. E isso é muito legal. Também a gente meio que burla o sistema das 20 horas e ainda consegue trabalhar num lugar super massa e conseguir arrecadar um monte de dinheiro que te ajuda para a faculdade, né? Para pagar a faculdade depois, porque eu acho que pelo programa tu ganha já housing para ficar na Disney. Como é que funcionou para ti? Tu ganha Você pelo tem programa? que, você tem que, tecnicamente você tem que pagar. Tá, meio que eles descontam toda semana, Aham. mas aí você tem que pagar. Você pode escolher mas todo mundo mora junto, que é Uhum. muito da hora. Então Sim. todo mundo do CP e do ICP moram nas mesmas residências, assim, nos prédios que eles têm. Sim. Mas é isso, você escolhe o prédio que você quer ir e é isso, eles descontam toda semana. Acho que Cara, é que $100, cento e pouco por semana, alguma por coisa assim. semana. Pô, mas ainda assim vale a pena, né? Pela experiência, assim, meu Deus, cara. E tu foi um dos únicos, eu acho que dos brasileiros e dos alunos internacionais que fez um programa desse diferentão, assim, de passar o verão e um semestre na Disney, assim, por mais que Alma, um colégio, tinha muita oportunidade de tu fazer viagens, igual a gente falou, dos spring terms, que tava cheio de. Tu pode fazer um spring term lá, sei lá, na Nova Zelândia, igual eu fiz uma vez. Então, tipo assim, tem muita oportunidade, né? Acho que tu enxergava isso Exato. também. Tipo, tem possibilidades. No verão, o que que eu vou fazer? Tem, tipo, 500 opções. E tu achou, como é que tu achou a da Disney? Foi falado pra você ou tu encontrou? Como é que foi pra ti? Cara, encontrei. Eu tava procurando na internet. Eu achei vários programas assim de estágio de verão. Eu Aham, achei o da Disney, achei um que era muito, muito da hora, que era um da Under Armour. aham, Acho que tinha um da Honda, só que o da Honda era mais tipo officezão, sabe? Então, tipo, sim. mais questão assim. E eu tava no meu segundo ano, então era um pouco mais complicado. E aí mas eu não sei, assim, eu tava procurando, sei lá, coisas diferentes e possíveis, sabe? Sim, Tipo, eu queria focar em alguma coisa que pudesse dar certo. sim. E eu falei, nossa, esse da Disney parece da hora. E aí eu descobri sobre o programa do Brasil, na verdade, primeiro. Ah, e aí foi quando que eu vi que tinha. Eu vi uma galera de camisa verde com a bandeirinha do Brasil. E é um outro programa, tipo, nada a ver. E eu Sim, falei, nossa, como é que essa galera vai para aí? Eu falei, não, antes desse programa você tem que fazer esse outro. Mas é só sim. para quem tá no Brasil e faz faculdade no Brasil. Eu falei, Uhum. nossa, não é possível que não tenha um aqui. E aí foi quando eu Sim. encontrei. Nossa, é gigantesco. Eles levam 4.000, 5.000 estudantes todo ano Nossa, para velho. E essas trabalhar lá. coisas as pessoas não sabem. Eu fico assim, tipo, chocada. Que, tipo, muito brasileiro vai e faz e parece que a gente não sabe o que eles fizeram. Sei lá. A gente, sim, a gente fica tipo, meu Deus, será que tem como? A gente acha que é impossível, sei lá. E por isso que eu falo, cara, uma vez que tu se mete a cara, tu acha as coisas assim, sei lá, parece que aparecem assim, né? Tipo, tu procura, vai lá, achou, e tu vai lá e fez. Acho muito massa como as coisas acontecem quando tu tá, tipo, no meio, sabe? Tu tá no envolvido, assim. Acho que isso aconteceu com a gente em várias formas. Tu falou que do nada tu foi um presidente de fraternidade. Tipo, fraternidade é um auge americano dos negócios e tu foi lá e foi o presidente da instituição, né? Foi Eu o teu acho que último ano. Como é que foi pra ti essa experiência ali do fraternidade? Que é uma coisa muito... O pessoal imagina, né? Tipo, pelos filmes até como é que é o rolê da fraternidade, de irmandade, aquelas coisas tudo grega. Até pra gente foi diferente, né? Não sei se tu conhecia isso antes de ir, mas pra mim foi tipo, meu Deus, o que que tá acontecendo? O que que é isso de diferente, né? E tu foi lá e se tornou parte de uma, né? E, cara, como é que foi pra ti essa experiência ali do auge americano também? Não, então, a questão toda da fraternidade foi meio que diferente, assim, eu descobri sobre fraternidade no meu primeiro ano, Sim, entrei numa fraternidade no meu primeiro ano, meio que na loucura, assim, eu falei, por que não, né, tipo, sim, vai ser da hora e tal, e,
E no meu segundo ano eu não tava sentindo esse amor todo, sabe? Tipo, eu não tava, sei lá, tipo, eu acho que a partir do momento que você entra num grupo de pessoas e aquele grupo de pessoas, por algum motivo, ou uma pessoa daquele grupo não te representa, você meio que se sente, sabe, tipo, eu faço mesmo parte desse grupo, Sim, se o que as pessoas fazem ou falam não me representa. sim. E, e aí foi quando eu fui pra Disney, Uhum. voltei com a cabeça mais fria. E me apaixonei, cara, me apaixonei pela instituição, pelo... Eu comecei a morar na casa da fraternidade e Sim. foi quando eu descobri mais sobre as oportunidades de networking que tem dentro de uma fraternidade. Consegui um estágio no meu último ano por causa de um alum da Uhum. fraternidade. Sim. Então, tipo, essa questão de você conhecer alguém que pode te ajudar no futuro, de você, sabe, tipo, a gente tinha um budget da fraternidade, então eu, tipo, tinha que aprender a lidar com a grana, tinha que aprender a lidar com a resolução dos problemas internos, nem todo mundo pensa igual, e, sabe, tipo, fulano votou no Trump, mas metade da fraternidade é muito mais Obama. Então assim, colocar essa galera dentro de um mesmo pote e falar assim, ninguém precisa pensar igual, mas a gente precisa se respeitar, sabe? A gente precisa, em algum ponto, a gente tem muita coisa em comum e a gente precisa encontrar quais são essas coisas em comum. Então, claro, as festas e etc. e tudo mais foi incrível, mas eu acho que o que eu tiro mais disso é dessa oportunidade de fazer parte de um grupo que é muito maior do que aquelas 15, 20 pessoas que você tem no campus, ou 30, 40 pessoas que você tem no campus. Tem 600, 700 pessoas que já fizeram parte daquela fraternidade um dia e Sim. que falam disso todos os dias, sabe? Então, eu acho que o, o Thiago conseguiu Sim. um estágio da Morgan Stanley por causa de um aluno da fraternidade também. Então, assim, Sim. claro que vai muito do seu potencial e o que você consegue fazer, mas são conhecer essas pessoas e ter essa oportunidade de conversar com essas pessoas e fazer amizade com essas pessoas faz da experiência especial de verdade. Eu sou fã, cara, sou fã da Sim. fraternidade, assim, apesar dos momentos não maravilhosos que acontecem em todos os lugares, eu tirei muita coisa boa da galera que estava na fraternidade comigo, que no caso que a gente chama de... Sim, é meio estranho falar em português, Sim. mas os Uhum. irmãos da fraternidade, os brothers, Sim. os brothers da fraternidade, mas eu tirei muita coisa bacana da experiência, de verdade. Sim, pô, que massa. É uma experiência fantástica. A gente conversando aqui agora, volta uns momentos tão nostálgicos, assim, né? Acho que é tão gostoso falar sobre, principalmente a gente que participou dos teus 4 anos, eu tava lá pelos primeiros 3, então a gente participou de muita coisa junto, assim, pelo menos, né? Tipo, no mesmo canto. E pensar que isso existe também em outras universidades. Deve ter tanto grupo, assim, que se achou lá e tá vivendo. A gente, por mais que tá na mesma instituição, a gente teve experiências diferentes, o que é muito interessante também, né? Tipo, pra tu ver, foi pra Disney, eu fui pra Nova Zelândia, a gente fez coisas diferentes dentro de uma única. Exato. É muito louco isso, sabe? É muito legal ter, tipo, essa conversa e reviver um pouco dessas coisas, sabe? Acho que é muito massa, foi muito legal pra mim. E eu queria uma última coisa aqui pra gente ver. Se tu pudesse dar um conselho para quem tá começando agora, o teu conselho, a pessoa falou, cara, eu quero fazer faculdade, o que que tu falaria? O que que seria o teu conselho agora, assim? Como é que é? Descobre do que você precisa e vai atrás. Sim. É isso. Se você precisa fazer o TOEFL, cara, é uma prova cara. Sim. Do SAT também. O lado bom do SAT é que muitas escolas agora não estão pedindo mais o SAT, então Sim. algumas universidades você não vai precisar mais fazer o SAT, que também é uma prova bem cara. Então eu focaria meio que no TOEFL, mas é isso. Descobre o que você precisa e vai atrás, vai atrás. Se você tiver alguém para te ajudar, melhor. Se não tiver, Mano. mete a cara. Mete a cara, vai dar tudo certo.
Nossa, fantástico. Sim, sim, é isso mesmo, cara. A gente que fez isso meio que sozinho também, sem ninguém, tipo, não sem ninguém, mas assim, buscar as informações e fazer, não vai ser alguém que vai fazer a prova para você, né? Vai ser você que vai fazer. Então, assim, a gente que fez isso sozinho, a gente sabe que é difícil, mesmo quando tu não sabe, tem que primeiro saber o que tu tem que fazer para tu se direcionar no que tu precisa se preparar para ir, até questão financeira, né? Tem muita gente que precisa se preparar uns 2 anos antes para conseguir bancar o primeiro ano, com bolsa, né? Que a gente faz todo o processo para receber bolsa, mas ainda assim precisa ter uma preparação financeira. E por isso que essas informações são muito valiosas para as pessoas que estão começando agora, porque elas têm o tempo de se preparar. Sabendo que a gente está falando, cara, se tiver tempo, se prepara. Então, cara, a pessoa sabendo isso já ajuda muito, sabe? Então, acho que é muito fantástico. Eu te agradeço muito mesmo, de coração, por ter falado da tua experiência, que foi muito legal falar contigo de novo aqui. A gente que fica na saudade, a gente tava tão perto, a gente tava mais perto em Michigan do que aqui no Brasil, velho. Exato. Eu que agradeço, de verdade. Assim, muito da minha experiência foi encontrar o Brasil de vez em quando, sabe? Tipo, e ter aquele aconchegozinho de casa. Não tô sozinho, não tô, sabe? A gente pode ainda falar de brigadeiro, falar de feijoada com alguém. Coxinha. Então, eu agradeço demais, cara, porque é quando a gente, principalmente quando eu cheguei, quando meu irmão chegou, você já tava lá, sabe? Você tava dentro da experiência, assim, e ter alguém que pode te ajudar nesse momento é sempre muito bacana. Eu te agradeço demais. Oh. E é isso, vamos se ver um dia, cara. Vamos se ver, a gente vai marcar. Vamos marcar, eu tenho muita curiosidade de ir para Manaus. A gente marca assim, cara, assim, meu, total. E eu fiquei muito feliz de falar contigo mesmo, no meu coração mesmo, assim, que é muito especial. A gente cria uma conexão quando a gente está fora, a gente encontra um brasileiro, é uma conexão muito louca. Porque a gente está lá, a gente passou pelas mesmas coisas, os mesmos requerimentos que tu passou, eu passei para entrar. Então, assim, a gente parece que a gente se reconhece, assim, tipo, cara, nossa, que massa. A gente cria um vínculo, mesmo não sabendo nem de onde a pessoa é, mas você sabe que, tipo, porra, Brasil. Então a gente, sei lá, tem uma coisa, tem um feeling, assim, que tu sente, tipo, meu Deus, brasileiro. É uma coisa muito massa, assim, a gente cria uma comunidade, parece, assim, de brasileiros que estudaram fora. Um outro, sei lá, parece que a gente se entende, que passou as mesmas dificuldades, assim. Isso é muito fantástico e a gente tem uma conexão muito grande. Eu acho isso muito massa. E eu te agradeço muito por ter compartilhado mesmo, real, assim, a tua experiência. E que acho que sirva para muitas pessoas para verem que dá para fazer, sabe? Independente de onde você tá, sei lá, sabe? Tipo, dá para fazer. E isso que é importante as pessoas verem e considerar, pelo menos, como uma opção, se isso for o que a pessoa quer, né? Se a pessoa tem esse sonho, acho que não tem por que não tentar, né? Sei lá. Tentar não custa nada, talvez você tenha que pagar o custo do application, mas é isso, sabe? O do TOEFL, mas tu tentou, sei lá, sabe? Tipo, pelo menos tu botou a cara, igual tu falou, sabe? Isso é massa. Mas brigadão, tá, Marcelo? Obrigada mesmo por ter participado, viu? E a gente vai se falando e eu te agradeço de coração mesmo. Tá bom, Marcelo? Tamo junto. Tamo junto, então. Obrigadão, tá, Marcelo? Fique bom final de semana pra vocês aí. Você também. Tá bom? Valeu. Tchau, tchau. Valeu.